Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Estamos aqui na nossa primeira postagem de 2023. Desejar a todos aí, aos nossos seguidores, aqueles que curtem aí o nosso canal, um feliz 2023. Mesmo falando aqui do início do ano como primeira postagem, hoje a gente vai postar aqui um disco de uma cantora, de uma roqueira, de uma das maiores cantoras da nossa época, a Rita Lee. A Rita Lee completou 75 anos no último dia do ano aí de 2022. Então, já falamos aqui da Rita várias vezes. A Rita é uma das maiores vendedoras de discos do Brasil e entre as mulheres ela é a primeira. Tem uma carreira brilhante, acho que mesmo as novas gerações curtem aí a Rita Lee, conhece um pouco aí da história da Rita Lee. E hoje nós vamos, nos 75 anos aí, quase redondos aí, da Rita, nós vamos falar de um disco, um dos melhores discos para música pop, talvez seja o melhor disco da Rita, que ela fez lá em 1980, então completando aí 42 para 43 anos já. Estou falando desse disco aqui, Rita Lee, 1980. Um disco que vendeu mais de 800 mil cópias. Na primeira semana, assim, vendeu mais de 100 mil cópias, foi muito procurado e é tido como um dos melhores discos de pop do Brasil. Rita teve muitas fases lá, começou lá com os Mutantes, lá na década de 60, já entrando lá para Tropicália, juntamente com os Mutantes, o Gil, Caetano, Jorge Ben, já falamos disso um pouco aqui. Rita entrou de cabeça, veio com uma abordagem assim bastante nova para a música, lá com o Sérgio Dias, com o Arnaldo Batista, e aí perduraram lá até o final da década de 60, início da década de 70, e depois ela seguiu aí uma carreira solo. A gente vai falar aí um pouquinho disso, já falamos em outras vezes, mas hoje nós vamos focar aí esse disco, esse campeão de vendas aí que é o disco de 1980. Em 1979, um ano antes, a Rita começou uma nova fase aí mais pop, lá com o seu marido da época, o Roberto de Carvalho. Ela conheceu o Roberto de Carvalho lá na época lá do Tutti Frutti, 76, ela casou com o Roberto, e aí em 79 o Roberto, como grande músico que é, arranjador, guitarrista excepcional, entrou aí com a Rita de cabeça nessa questão pop. Então a Rita teve aquela primeira fase lá dos Mutantes, depois em 1973, ela fez um disco, As Celebridades do Éden, lá com a Lúcia Turner-Bull. A gente vai falar um pouquinho de uma música desse disco que tem a ver aí com As Celebridades do Éden, lá de 1973. Depois ela se juntou aí ao Tutti Frutti, fez alguns discos lá com a banda Tutti Frutti, aí foi rock and roll puro, até aí 78. Depois, em 79, ela fez o disco Rita Lee, e aí foi mais pro pop. Foi aí que ela vendeu muito e se tornou uma pessoa, uma cantora muito conhecida popularmente. Nesse disco de 79 tem Doce Vampiro, tem Mania de Você, tem Papai Me Empresta o Carro e outras músicas aí que fizeram muito sucesso. A crítica caiu um pouco matando em cima dela, porque ela estava muito pop, muito FM e tal. E diziam que ela não ia muito longe com esse novo ritmo aí, já que ela tinha saído do rock aí mais pesado. Em 80, então, ela veio com essa obra-prima. Então, Roberto de Carvalho, em 79, já tinha ajudado ela. E depois ela veio, o Roberto deu continuidade e aí esse disco estourou. As músicas desse disco parecem mais aí uma coletânea do que propriamente um disco de lançamento. Muita gente vai lembrar das músicas. São 8 músicas, 4 de cada lado do disco, né? Na época que o vinil aí tinha 4 músicas de um lado, 4 músicas de outro.
Quem produziu esse disco aí foi o Guto Graçamelo. A gente já falou do Guto aqui, o Guto também é instrumentista, arranjador. E é um cara, um produtor, principalmente um grande produtor de discos. Ele fez muito, produziu muito disco das trilhas sonoras da Rede Globo, lá das novelas. Ele sempre esteve à frente. E aí nesse disco também vieram aí vários músicos assim importantíssimos. De novo aquela dupla lá também, Robson Jorge, Lincoln Olivetti, que já produziram outros discos, a gente já falou também dessa dupla incrível aí, e outros músicos importantes. Vamos destacar, vale destacar aqui a presença de Luiz Maurício, baixista. Luiz Maurício, baixista. No ano seguinte, ele iria mudar o nome para Lulu Santos, e aí tornou-se o Lulu Santos que todo mundo conhece. Então, na época, ele tocava lá com a Rita Lee. Então, tá aí o Luiz Maurício ou o Lulu Santos, que também trabalhou nesse disco. Rita Lee, então, vendeu muito, fez muitos shows com esse disco, viajou o Brasil inteiro, começou a fazer muito sucesso, inclusive na França, na Europa, nos Estados Unidos, e tornou-se, então, uma cantora mais popular do que ela já era. O carro-chefe desse disco é Lança Perfume. Muita gente conhece o disco aí como Lança Perfume. Na verdade, é a música que mais tocou. E está entre as 10 músicas mais tocadas da Rita em toda a sua carreira. Muita gente vai lembrar aí do Lança Perfume. Depois tem Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é uma música também, uma música romântica, faz uma brincadeira lá, daquela brincadeira de despetar as flores e saber se a pessoa a pessoa amada tem um amor correspondido à pessoa amada ou não, né? Então, uma música também bastante animada, bem legal, tocou muito na rádio também. Uma música assim que eu considero para mim é uma das minhas preferidas é Baila Comigo. Essa música acabou sendo até inspiração para o produtor da novela, o escritor Manuel Carlos, e no ano seguinte essa música, de tanto que tocava, virou inspiração para o Manuel Carlos dançar a novela Baila Comigo, cuja trilha sonora é a própria música, só que a abertura é somente instrumentalizada pelo Robson Jorge e o Lincoln Olivetti. Bem legal também essa produção aí da Rede Globo, que tem uma trilha sonora incrível, e aí a abertura é a Baila Comigo. Se você for ouvir hoje a música Baila Comigo e ver aí a vida da Rita Lee, hoje a vida da Rita Lee, abrindo um parênteses aí, a Rita Lee tem uma vida bem reclusa, ela mora aí num lugar cheio de perto da natureza, animais, bem reclusa, não dá entrevista, raramente aparece. Às vezes ela faz lá alguma coisa lá, os filhos postam alguma coisa dela. Uma vida bem reclusa, bem tranquila, bem vivendo. Ela sempre foi muito ligada a animais, à natureza. E nessa letra, se vocês forem prestar atenção, ela fala do índio, ela fala da floresta, ela fala que lá no final ela quer assistir tudo de longe, ela não quer se envolver com o mundo de fora, e parece que é isso que ela prometeu aí na música e está cumprindo. Eu consigo ver aí uma relação aí sobre essa vida dela, como ela leva, e essa música Baila Comigo. Uma música assim lindíssima, muito legal da Rita. Outra música também aqui é Shangri-La. Shangri-La é uma música que tem origem lá em 73, lá no disco Celebrinas do Éden, como eu já disse no início, com a Lúcia Thunderbolt, que é uma guitarrista lá, uma parceira dela, que lançaram somente um disco. Depois a Rita tomou o seu caminho aí. Essa música, ela não passou na censura, ela teve alguns cortes na censura, e essa música chamava-se Bad Trip. Então é uma letra bastante pesada do relacionamento, tinha até uma questão de suicídio e tal, e na época a censura não deixou essa música passar e tal. E depois, como tinha uma melodia muito bonita e tal, bem romântica e tal,
o Roberto resolveu mudar a letra, deixar uma letra mais amena, tornou-se uma música romântica e mais amena, e aí trouxe para o disco aí de 1980, essa música Shangri-La, que fala do amor, viver num paraíso, uma coisa bem melancólica, mas bem legal. A Rita tinha essa coisa do rock, essa coisa do romantismo, essa coisa da social também, que ela era muito questionadora. Então a Rita viajava aí, né? Ela andava, se permitia andar por todos esses temas aí. A outra música é Caso Sério, também tem um ritmo aí de bolero, né? Que ela diz que imaginava aí a Ângela Maria, aquela cantora da década de 50 e 60, cantando essa música. É um bolero também, mas sempre muito pop, com a banda fazendo lá arranjos incríveis, então a música se tornou muito popular, apesar de ser um ritmo bolero, um ritmo assim, até lá bem antigo, né? Mas ficou muito legal a música Caso Sério, todo mundo conhece a música. Tem ainda Nem Luxo Nem Lixo, Nem Luxo Nem Lixo. A Rita fala que não gostaria, não queria nenhum dos dois extremos, nem muito luxo, mas também não lixo. Ela queria ter uma vida comum, que ela queria ter as dificuldades, ter as alegrias, ter as tristezas, enfrentando os problemas aí de frente, como todo mundo enfrenta. Então, uma música também bem legal aí. E depois tem a música, a penúltima do lado B, é o João Ninguém. A Rita fez uma música assim, meio ácida, até política, porque na época quem era o presidente da República era o João Batista de Figueiredo, o general. Nós estávamos ainda no último mandato, no primeiro ano do último mandato do João Figueiredo. E aí a ditadura estava mais leve, estava tendo, nesse ano, inclusive um ano antes, em 79, teve a anistia lá para quem estava fora do Brasil e tal. E aí a Rita fez uma música criticando aí, falando do João Ninguém, e se referindo aí ao João Batista, que falava que era rei, mas cheirava estábulo. Isso porque o João Batista era um general lá, era um instrutor da cavalaria do exército. Ele gostava muito de cavalos, aparecia muito assim de cavalo, e aí a Rita fez essa crítica aí e tal, o que também não deixa de servir para muitos políticos de hoje. Então fala aí do João Ninguém, prestem atenção, é bem legal aí a letra. E aí, para encerrar, nós temos a música, um rock, já no estilo da Rita, O Rameu. O Rameu é uma expressão paulistana aí, que falam, na verdade ela está falando um pouco do roqueiro, do rock paulistano, que na época havia aí despontado o rock paulistano e tal. E aí, esses roqueiros se apresentavam assim e tinham um certo preconceito, né? Da época. Tinham assim uma questão de ser transgressores, dos modelos, dos modos de vida da época, beirando um pouco aí a bandidagem, e aí a Rita fazia uma defesa aí dos roqueiros da época, principalmente o roqueiro paulistano, do qual ela fazia parte. E aí a velha e boa roqueira Rita aí se apresentava aí como se fosse na época do Tutti Frutti. Então, esse disco é um disco bastante recheado assim de música romântica, de uma música pop, de uma música bem assim FM e tal, e que acabou então deixando a Rita cada vez mais popular. Depois vieram outros discos também nessa mesma linha, mas esse disco de 79, que eu citei há pouco, que deu início aí ao Roberto de Carvalho participando, seu marido, né? Depois esse aqui, que foi o ápice aí. Essa roupa dela também é uma roupa bem legal. E a própria Elis Regina, sua amiga, gostou, mandou fazer um vestido igual e tal. E daí, até hoje, eles vivem juntos aí. A Rita e o Roberto, como eu disse, reclusos. Tiveram 3 filhos. O Beto, que tocou muito com ela, o João e o Antônio. E seguiram aí a sua vida também profissional. E a Rita leva uma vida bem tranquila, de vez em quando ela posta. Eu vou deixar alguma dessas músicas aí
da época, a gravação da época lá de 1980, outras dos shows e outras ainda já numa situação mais reclusa aí da época da pandemia. Tem uma música, umas lives que ela fez aí, né? E eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Então, fica aqui essa postagem, essa homenagem aí à grande Rita, a nossa roqueira maior. Ela mesma não sabe se ela se coloca como roqueira ou como se cantora da MPB ou se música pop. Na verdade, Rita se enquadra em tudo. Desde a época da década de 60, ela vem atuando aí em várias frentes da música, sempre sendo referência para muita gente até hoje. Um grande abraço, boa audição, parabéns a Rita e até a próxima postagem.